professora Denise, seja bem-vinda. Olá, Luísa, obrigada. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa multipluralidade de bandeiras que a gente viu nas ruas, né? Tudo começou com um grupo, o Movimento Passe Livre, indo às ruas para pedir que a tarifa, né, do transporte público baixasse, mas de repente a gente viu vários grupos indo nas ruas. Quem são essas pessoas? Como que você vê isso? Vamos entender um pouquinho o processo que fez com que essa multidão fosse para as ruas, né? De fato, tudo começou com 20 centavos, o aumento do preço da passagem em São Paulo. Em outras cidades do país também a gente teve um aumento no preço da passagem no mesmo período. O que aconteceu aqui em São Paulo foi que as pessoas se sentiram sendo cobradas a mais por um serviço que é muito ruim. E aí você teve uma repressão da polícia. E essa repressão da polícia, ao invés de fazer com que os manifestantes se retraíssem, fez com que os manifestantes saíssem mais ainda para as ruas. Porque aí as pessoas começaram a protestar pelo direito de protestar, né? E foi aí que a gente teve a junção de várias causas. E tudo isso apareceu num balaio só no meio das ruas. E isso a gente pode usar também os cartazes como símbolo dessa multipluralidade, né? Cada um escreve ali a sua causa e levanta. A gente viu nessas manifestações poucas bandeiras, poucas placas institucionalizadas e muitos cartazes feitos ali na hora, com canetão e cartolina, né? Por quê? O cartaz é uma coisa leve, pode ser transportado, as pessoas escrevem na hora, passam uma para outra, mudam de demanda no meio do protesto, e eu vi isso acontecendo. Então, ele estava com cartaz, ele fez outro ali na hora, porque ele tinha uma outra coisa, uma outra motivação para protestar. Isso virou uma infinidade de demandas diferentes, das mais variadas, e cada um com a sua. E falando sobre a questão das instituições, os partidos políticos foram muitas vezes, né, tirados pela população. Como que você vê isso? A população não se sente representada pelos partidos políticos? E isso é bom ou ruim? Isso mostra, primeiro, uma grande insatisfação das pessoas com a representatividade de partidos que tem aí. Então, num primeiro momento, não me sinto representada por nenhum deles, né? E depois, e isso eu acho um tanto perigoso, a gente viu as pessoas meio antipartidárias. Só que a gente não tem para o regime democrático outra solução que não sejam os partidos políticos, né? Então, isso acaba gerando aí um certo risco. Como é que as pessoas estão entendendo a questão dos partidos? Bom, a gente viu também muitos casos de violência, né? Muitos grupos colocados como baderneiros. Eu queria saber como que você vê isso. Isso é também uma forma de protesto? Como que você vê essa dinâmica, né, nessas movimentações de massa? Qualquer concentração de muita gente, qualquer manifestação que leve para a rua uma multidão, ela tem o risco de acabar saindo um pouco do controle. As pessoas, no meio da massa, elas vão se comportar de um jeito que é diferente do que elas se comportariam individualmente. A massa ganha uma vida própria, né? Então, se a gente observar, as manifestações que aconteceram, os atos de vandalismo, eles ocorreram de maneira geral depois de algum tempo daquela manifestação, daquela passeata, porque a própria manifestação inflama as pessoas. Sempre que você tem uma multidão no estádio de futebol, torcida organizada, não dá pra gente falar, olha, uma pessoa de um nível social X ou de uma profissão Y. As coisas se misturam no meio da massa, as pessoas meio que se transformam muitas vezes, né? Bom, para finalizar, eu queria que você fizesse um balanço, então, desse momento que a gente está vivendo e o que você espera disso, né? É um momento histórico, os resultados disso a gente vai saber em breve, né? Não dá para ter ainda uma noção, ou talvez daqui a alguns anos. Agora, uma questão é muito importante de ser percebida aí. Quem foi para a rua, majoritariamente, foi uma geração que não conhecia as ruas, né? Pelo menos não conhecia as ruas como forma de protesto. Saem das redes sociais, param de simplesmente curtir nas redes sociais e percebem que tem um espaço público aí que foi abandonado e que tem que ser retomado como forma de manifestação legítima. Então, essa é a primeira questão. Outra coisa, você fez com que a política viesse à tona. Então você tem uma discussão política de uma geração que é considerada despolitizada. Eu acho que isso vai trazer resultados a médio e a longo prazo, sem dúvida. E agora um dos desafios é até organizar esses pequenos grupos, né? Cada um tá com a sua causa, diminuir o número de pessoas nas ruas por conta dessa segmentação, né? Seria um desafio também conduzir esses grupos? O grande desafio da organização das manifestações agora é como é que a gente pega esse balaio de gatos, esse monte de cartazes que apareceram e organiza isso, né, de forma a ter demandas que possam ser supridas, né? Então, acho que o grande desafio dos movimentos sociais agora é como virar notícia e como conquistar pessoas. É isso, professora Denise, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Voltamos ao estúdio.